Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações em Cristo a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha hoje a página da nossa comunidade católica Gerando Vidas pelo YouTube. Nós estamos aqui hoje para refletir o Evangelho do dia, refletir sobre essa palavra de Deus que transforma, cura, salva e liberta. Essa palavra que é tão importante para nós, porque ela precisa brotar de dentro de nós e a partir de nós iluminar o mundo inteiro. Então, convido você hoje a fazer essa experiência com Jesus, a ter esse encontro pessoal com Jesus. Tá? Hoje, em especial, também é um outro dia especialíssimo para a nossa igreja. Ontem foi dia de São Tiago, ontem foi dia de São Cristóvão também, né? São Tiago, que era o apóstolo da comunidade de Jerusalém, São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. E hoje é um dia muito especial, principalmente para algumas localidades do nosso país que têm a graça de tê-los como padroeiros. São Joaquim e Santa Ana. Quem são esses? São os pais de Nossa Senhora, de Maria, mãe de Jesus. O pai de Maria se chamava Joaquim, a mãe de Maria se chamava Ana. Eles não tinham a possibilidade de ter filhos. Eles já eram casados havia 20 anos e não tinham filhos. Para a comunidade judaica, não ter filhos, naquela época pelo menos, era considerado um motivo de vergonha, era considerado até como maldição divina. Para vocês verem como o estigma era pesado. Como filho na família era algo muito importante. E então, diante disso, já havia 20 anos que eles tinham se casado e não tinham filhos, já eram, de certa forma, avançados em idade, talvez, e Joaquim se retira para o deserto para rezar, e Ana fica em casa em oração. Ambos recebem um anúncio de um anjo, que eles gerariam aquela que seria a mãe do Salvador. Por meio deles, a descendência de Israel se perpetuaria por meio de Jesus. Por meio de Maria se traz o Salvador da humanidade. E por meio de Joaquim e de Ana se nos trouxe Maria. É no ventre de Ana que se realiza o grande milagre da salvação antecipada, digamos assim, de Maria. Maria é ser humano, como nós. Estaria sujeita ao pecado. Mas para que ela pudesse gerar aquele que é o verdadeiro autor da vida, ela não poderia ter mancha de pecado. Neste caso, Deus se aproveita da redenção operada por Jesus antes mesmo que Jesus operasse a redenção. Deus vive num eterno presente. Nós é que precisamos do cronos, né, o tempo cronológico. Mas Deus não precisa disso. Deus sabe que a humanidade será redimida pelo sangue de Jesus Cristo. E já no ventre de Ana opera este milagre. Maria é salva antecipadamente para que ela, sempre pura, sempre virgem, sempre sem mancha de pecado, possa um dia gerar o Salvador. Dom Estevão Bittencourt, que foi meu professor, e hoje eu tenho a graça de dizer que meu professor está em processo de investigação da vida e das virtudes heróicas para a santidade, né? Dom Estevão contava para nós uma história que seria muito fácil da gente entender um pouco isso. Vamos dizer que um pai de família tivesse recebido o seu salário todo em mãos. E aí dá na cabeça dele de ele pegar e ir para um cassino e gastar tudo no jogo. Quando ele chega em casa, ele vira para a família e fala: estamos endividados. Quem contraiu a dívida foi o pai da família. Mas toda a família está endividada. É nesse sentido que nós carregamos em nós uma coisa chamada pecado original. Pecado original. Que é a fonte de todos os nossos outros pecados, todas as nossas outras desobediências que venhamos a cometer durante a nossa vida.
Maria, a mãe de Jesus, é libertada do pecado original já desde o ventre de Ana. Então, ela é um berço de ouro puro, preparado para receber o autor da vida. Nesse sentido, nós podemos dizer: Maria é totalmente livre do pecado. Totalmente livre por uma graça especial de Deus. Se eu souber que vem uma pessoa muito importante almoçar ou jantar na minha casa, eu vou procurar colocar na mesa a melhor louça, eu vou procurar colocar na mesa o melhor jogo de talheres, vou procurar fazer aquele prato especial que a pessoa gosta. Eu sei fazer uma carne assada muito boa. Então, da mesma forma, da mesmíssima forma, Deus prepara o seio de Maria para nos servir aquilo que é melhor, Jesus Cristo. Deus prepara Maria. Se Maria tivesse pecado, Jesus nasceria no ventre de Maria, no ventre de uma pecadora. Logo, ele também teria essa mancha do pecado original. No ventre de Ana, Deus interrompe isso. É como se ele libertasse uma das pessoas da família daquela dívida do pai. Lembra da parábola que acabei de falar, do pai de família? Todos estão endividados. Tá, mas todo mundo aqui vai ter que pagar a dívida, menos aquela menina ali. Gostei dela, ela é bonitinha, uma gracinha, ela não vai estar endividada. Se acontecer alguma coisa, todo mundo morrer, a dívida está morta. É isso que acontece. Maria, ela é salva antecipadamente para gerar o Salvador. E nós agradecemos a Deus pelo dom de São Joaquim, pelo dom de Santa Ana, que geraram Maria para nós. Nos deram a possibilidade de ter Maria conosco. É a nossa avó. Se Maria é nossa mãe, Santa Ana é nossa avó, São Joaquim é nosso avô em Jesus Cristo. Por isso que em algumas localidades também, e a devoção popular coloca assim, Santa Ana é chamada de Senhora Santana ou Nossa Senhora Santana. Não é nenhum erro dizer que Ana, mãe de Nossa Senhora, é também Nossa Senhora. Não é erro, nem em português e nem em doutrina. Porque ela nos trouxe a mãe do autor da vida. Então, por um carinho especial do povo de Deus, nós a tratamos como Nossa Senhora Santa Ana. Por um respeito a Nossa Senhora, a Maria, mãe de Jesus, nós também a chamamos de Nossa Senhora. Mas por que não chamamos Joaquim de Nosso Senhor São Joaquim? Porque ele não gera, ele não traz em si o milagre, ele contribui para o milagre. Maria nasce de relações normais entre Joaquim e Ana, mas ele não traz em si o milagre, ele contribui. Mesmo assim, é alguém digno da nossa veneração, do nosso amor, do nosso carinho, e hoje é o dia em que nós os comemoramos. O Nordeste está em festa. Eu tenho um colega que estudou comigo, Padre Gleiber, que está fazendo uma grande festa lá na nossa paróquia de Santana, lá em Caicó, no Rio Grande do Norte. Se esse vídeo chegar até ele, Padre Gleiber, meu respeito, meu carinho e sua bênção, tá bom? Se lembra que fomos contemporâneos no Seminário São José. Então, meu carinho, minhas orações também pela sua paróquia. Ele a chama carinhosamente Santa Ana de vovó. E é mãe de Maria, né? Então, e também a nossa Arquidiocese do Rio hoje se alegra. Por quê? A nossa Arquidiocese tem como padroeiro São Sebastião, mas como copadroeira Santa Ana. Devia ser feriado também, né? Mas não é. Então, vamos trabalhar para Deus e vamos trabalhar nas nossas atividades, levando o exemplo de Jesus, levando o exemplo que nos deu Maria, mãe de Jesus, levando o exemplo que nos deram de obediência Joaquim e Ana. Tá? Então, vamos ouvir o evangelho que a igreja separa para hoje para nós, que é o evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 16 ao 17. Vamos ouvir juntos? Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos:
Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Cai direitinho com a festa que nós temos hoje. Cai direitinho. Joaquim e Ana não viram Jesus. Já eram avançados em idade. Então, muitos desejariam ver o que vemos e não veem. Muitos desejariam ouvir o que ouvimos e não ouvem. Agora, usando numa perspectiva totalmente do nosso tempo. Por quê? Porque muita gente não anuncia, seja com a palavra, seja com a vida, seja com as atitudes, seja com o que for. Há cristãos que se dizem cristãos, mas são desonestos. Há cristãos que se dizem cristãos, mas veem outras prioridades que não sejam a difusão do reino de Deus. Colocam qualquer coisa acima dos deveres de Deus. E qual é o dever de Deus? Amar a Deus, só isso. Não precisamos de mais nada. Só amar a Deus. Quem ama a Deus, segue Jesus. Quem segue Jesus tem uma vida mergulhada no Espírito Santo. Quem tem uma vida mergulhada no Espírito Santo transforma a realidade ao seu redor. E nunca é desamparado por Deus. Nós não estávamos lá quando Jesus ressuscitou. Nós não estávamos lá quando Jesus fez milagres. Nós não estávamos lá quando Jesus subiu ao céu. Nós acreditamos porque os apóstolos testemunharam isso, mesmo dando seu próprio sangue. E nós estamos aqui. Felizes somos nós. Porque nós não ouvimos diretamente de Jesus, mas acreditamos em Mateus, que escreve para nós essas palavras que nós ouvimos. Acreditamos em Marcos, Lucas, João e tantos outros que escreveram a história da salvação. Desde Moisés, que escreve todos os 5 livros da Bíblia, até João, que escreve o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Acreditamos em todos eles, porque é verdadeiramente palavra de vida, palavra de salvação, palavra do amor de Deus para cada um de nós. Ah, tá, mas aí eu vou sair acreditando em qualquer um que fale qualquer coisa em nome de Deus. Não. A revelação já fechou. A revelação já fechou. É Jesus Cristo. Nós só somos obrigados a acreditar em Jesus Cristo. Na palavra de Jesus Cristo tem a nos dar. Qualquer outra revelação pessoal, qualquer outra aparição, nós podemos acreditar, principalmente se ela estiver em conformidade com o Evangelho. Podemos acreditar. A igreja investiga, a igreja tem todos os métodos para investigar. Temos a ciência do nosso lado. Quem disse que fé e ciência não se ajudam? Se ajudam sim. A igreja nunca desprezou a ciência. Aliás, foi sempre a grande mecenas de toda a ciência. Papas, bispos, sempre contribuíram, não só moralmente, mas também financeiramente. A igreja empregou muitas vezes, ainda mais, por exemplo, durante a Idade Média, que muita gente diz, é a Idade das Trevas. Na Idade das Trevas, nada. Nós tivemos grandes avanços astronômicos, tivemos grandes avanços na navegação, tivemos grandes avanços nas artes, tivemos grandes avanços nas ciências, graças à igreja que sustentou, muitas vezes com recursos, que às vezes até não tinha, esses avanços científicos, que hoje são capazes de comprovar milagres, que hoje são capazes de comprovar as coisas que acontecem. Vou dar um exemplo bem prático e bem fácil de se entender. Quando a gente lê o capítulo 1 do Gênesis, a gente vê que Deus vai criando tudo numa ordem certa. O Espírito de Deus parava sobre as águas, tudo estava no caos e tudo mais, tal.
De repente Deus fala, faça-se o dia, faça-se a noite, faça-se a lua para iluminar a noite, faça-se o sol para iluminar o dia, faça-se isso, faça-se aquilo, animais, tal, por último o homem. Agora vai lá na ciência e vê a ordem no qual todas as coisas surgiram. Vê se não bate com Gênesis. Vê se não bate com Gênesis. É a grande prova. Deus existe. Deus existe. E como é que Moisés tinha consciência do que ele estava escrevendo? Moisés coloca ali no papel aquilo que é dito por Deus. Só isso. Ele foi inspirado por Deus. Agora, como é que ele coloca numa ordem, de certa forma cronológica, que nós poderíamos interpretar como dias ou como eras? Não sei qual é a sua linha de interpretação, mas olha as eras geológicas que a Terra passou e olha os dias correspondentes no Gênesis. E vai ver se a ordem do surgimento das criaturas pela ciência não é a mesmíssima ordem que está lá no Gênesis. E por que isso? Porque o nosso Deus é um Deus de verdade. É um Deus que acompanha a humanidade. É um Deus que se faz presente na humanidade. Mesmo que nossos olhos não vejam, mesmo que nossos ouvidos não escutem, Deus se faz presente na nossa humanidade. Deus se faz presente em cada um de nós. Deus se faz presente na nossa vida do dia a dia, naquilo que a gente menos imagina que poderia acontecer. Deus age. E age mesmo. E age mesmo. Como agiu na vida de Joaquim e Ana, que já eram avançados em idade, que não poderiam ter filhos, Deus faz com que numa relação nasça uma menina isenta do pecado original. E por meio desta menina, que se torna mulher, vem o Salvador, também fora da linha do pecado original. Um berço de ouro puro foi preparado para que o próprio autor da vida viesse ao mundo. Felizes somos nós, que não vimos todas essas maravilhas, mas acreditamos. Que ouvimos todas essas coisas. Muitos queriam ver e não viram. Porque se víssemos, não teríamos fé, teríamos a certeza. Mas a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de São Joaquim e Santa Ana, que é dia dos avós, e vamos rezar por todos os avós, os meus já estão no céu. Os meus pais também, que são avós da minha filha, já estão nos céus. Então, rezo pelo meu pai, rezo pela minha mãe, rezo pelos meus avós, os 4 já estão no céu. Mas rezo também por você, que ouve a palavra de Deus, entende, e mesmo que não entenda, busca esse Deus incessantemente. Hoje eu quero rezar por você. E quero que você também reze por mim. Porque eu posso entender muito da Sagrada Escritura, mas eu, como pecador, sei ainda da minha limitação, sei ainda da minha consciência e sei que ainda preciso comer muito arroz com feijão para chegar na santidade. Então, vamos rezar juntos uns pelos outros para que Deus nos ajude nesse caminho. Senhor nosso Deus, autor, doador e fonte da vida, nós te agradecemos por todos os vossos inúmeros benefícios. Nós te agradecemos por cada momento nosso. Nesse dia de São Joaquim e Santa Ana, Senhor, dai-nos a coragem de acreditar na Tua palavra. Mesmo que os nossos olhos não vejam, mesmo que os nossos ouvidos não consigam escutar a Tua voz claramente, mas somos felizes porque temos a nossa fé. E a nossa fé inabalável nos faz acreditar que Tu és capaz de muito, muito mais coisa do que podemos imaginar. Senhor, coloca agora sobre nós a Tua mão poderosa. Vem, Senhor, sobre nós com Teu Espírito Santo e nos ajuda a sermos verdadeiros seguidores do Teu Filho, que nasceu da Virgem Maria, e ela, que nasceu do ventre de Joaquim e Ana, para que possamos ser testemunhas da verdade, vida
e caminho, que é o teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana, a voz de Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Envie esse vídeo para alguém que precisa renovar a sua fé hoje. Deixa seu like aqui embaixo também e deixa a sua intenção de oração, principalmente pelos seus avós, vivos ou falecidos, não tem problema. Pela alma da minha avó falando de tal, pela alma do meu avô falando de tal, pela alma de fulano de tal, que foi para mim um avô ou uma avó. Vamos acreditar que o Deus de todo bem vai recebê-los na glória eterna. E se seu avô está vivo, agradeça pelo dom da vida deles. Vai fazer muito bem. Com certeza a oração de vocês vai cair no colo de Deus como uma bênção muito grande que vai ser derramada sobre cada um dos nossos avós. Deus abençoe!